poderoso Jesus. Amém. Aceite a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus. Maravilha. Fique à vontade. Irmãos, eu estou muito honrada de estar nesse lugar hoje. Glória a Deus. Os irmãos aqui me tratam sempre com muito carinho. Irmão Luiz, mãe de Gueia, sempre me tratam com muito carinho. O irmão Luiz, quando marcou esse culto, eu acho que nunca mais ele dormiu. Era uma mensagem por semana. Toda semana eu confirmava. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ontem ele mandou mensagem, eu acabei esquecendo de responder, porque já era quase 1 da manhã. Eu falei, meu Deus, vou matar o velho. Esse problema culpa é minha. Toda semana o Senhor nos trouxe aqui. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu duplamente honrada que os irmãos da Baixada também estão aqui. Hoje, para saber se eles eram por sua causa ou por minha causa. Não, hoje eu perdi, eu confesso que eu perdi. Tá vendo? Uma coisa, você tem que ter amigo crente. Amigo crente vem de longe para estar aqui no seu culto. Além da irmã Alessandra, irmão Alex e irmã Letícia, que já acompanham, estão comigo aí no final de semana. A irmã Jéssica e o irmão Anderson. Então, isso aí é honra demais. Isso aí é você saber que Deus realmente respondeu as suas orações e nunca te deixa sozinho. Em nenhum lugar, em nenhuma maneira. Eu já considero o irmão Anderson e a irmã Jéssica amigo crente. Então aí, mês que vem o irmão Anderson me colocou no estreito. Meu Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu acho que ele está aqui hoje só para aumentar a dívida, depois vai ter que pagar, irmã Jéssica. Essa dívida aí está ficando grande, né? O irmão Alessandro também só está aqui porque está endividado comigo também. Só por isso. Glória a Deus. Amém? Amém. E os irmãos Jardim São Pedro são uma bênção. Deus abençoe. Mas para a gente não demorar, temos unção hoje, não é isso? Último dia da campanha, irmãos. Que responsabilidade está aqui. Muita responsabilidade. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Maior que eu, que você, que todos os seus pensamentos. O Senhor está conosco. Abra sua Bíblia em Tiago 5. É o tema dessa campanha. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 5. Carta de Tiago, de Deus dispersos em Jerusalém, todo mundo. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 13, em nome de Jesus. Glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Se a minha Bíblia estiver diferente, irmãos, é uma tradução, tá bom? Eu uso hoje a NVI. Amém? Vou ler. Tiago 5, versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem, eles o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Amém? Ainda com a sua Bíblia, irmãos, vá lá para Jeremias. É bem rapidinho. Não vamos nos estender hoje. Jeremias 8. Glória a Deus. Jeremias 8, em nome de Jesus. No verso 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, verso 22, glória a Deus. Foi onde o Senhor falou comigo. Amém? É bem rapidinho, é só um versículo mesmo. 8, 22 diz assim: não há bálsamo em Gileade, não há médico, porque será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Amém. Da maneira que você estiver, que você se sentir melhor e confortável, entregue essa palavra ao Senhor, entregue também seu coração. Não sei quais foram as orações que você fez até chegar aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor acompanhou o seu dia todinho. Você está nessa noite, é um privilégio de cristão, é um privilégio de ser crente, é estar cultuando ao Senhor. Amém? Pai, entregamos essa palavra, Jesus.
Tem alguém doente, traga os presbíteros. Ore, unja com óleo, ore e serão curados. Amém? Amém. Irmãos, esse texto aqui, passaram já 6 pregadores aqui, né? Eu ainda falei com alguns. Descobri que tinha pregado essa campanha. Em nome de Jesus. Mas eu queria, antes de nós entrarmos a fundo dessa palavra, te dar uma introdução sobre essa carta de Tiago. Tiago, esse Tiago que escreve, ele era o irmão de Jesus, chamado Tiago ou menor. Ele era o irmão de Jesus. Nós vemos a conversão de Tiago lá em Atos 8, quando Tiago se converte. E antes disso, é só uma referência em Tiago, em Atos 8. Atos vai contar ali a história mesmo dos discípulos. Tiago, ele não era um homem que ele seguiu Jesus desde o primeiro ano. Não foi assim. Nós vemos o chamado de Tiago lá na frente. Jesus já tinha alguns discípulos quando Tiago resolve acompanhar. E esse Tiago aqui, ele, como irmão de Jesus, ele também é um dos principais da igreja, junto com Pedro e João. Ele que faz a primeira igreja, ele é da igreja primitiva. Quando Jesus morre, depois ressuscita e ascende aos céus, a igreja fica. E aí, o que nós vamos fazer? Né? E aí, Pedro, Tiago e João se juntam, fazem o concílio, né? Se juntam para dispersar os irmãos e começar a igreja. Nós vemos isso em Atos 2, nessa manifestação. Pedro prega para 3.000 pessoas e a igreja começa a crescer. Esse Tiago, menor, ele fica em Jerusalém, ali auxiliando e fazendo com que a igreja cresça. A igreja de Jerusalém tenha muitos membros e cresça também em espiritualidade. Nessa chegada dessa carta, nós vamos ler lá em Atos 15, você pode ler na sua casa, fique em paz. Lá em Atos 15, vai dizer que a igreja já estava tão grande de pessoas, que eles já não sabiam o que fazer. Eles não entendiam mais como fazer para que a igreja se mantivesse na mesma raiz que era Cristo. Os irmãos entendem, quanto mais vai crescer, mais problema vai aparecendo. Não é assim? E nós precisamos ter sabedoria também para conduzir a igreja do Senhor, para conduzir as ovelhas. Então se juntam no concílio de Jerusalém e decidem a entrada dos gentios ou não. Nesse concílio tem Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, João Marcos, todos ali reunidos para descobrir o que faremos com os gentios, com aqueles que são de fora de Jerusalém, com aqueles que não são judeus. Por quê? Será que eles são crentes? Será que não são? Vão servir a Cristo? Precisa ser circuncidado? O que precisa acontecer? Quem resolve toda essa questão? É esse Tiago que escreve essa carta. Por que eu digo isso, irmãos? Porque para servir a Deus nós precisamos de maturidade. Não dá para servir a Deus como menino. Paulo disse que quando eu era menino fazia as coisas de menino. Agora que eu sou adulto, faço as coisas de adulto. Aleluia. Tiago escreve essa carta, no primeiro capítulo, Tiago 1:1, vai dizer que ele escreve assim: os amados irmãos dispersos pelo mundo, ou judeus dispersos pelo mundo. Porque a igreja já estava muito grande, eles já não tinham mais controle de onde tinha um crente e onde não tinha. Então ele escreve essa carta para que todos que se dissessem cristãos, tivessem o entendimento. Amém? Debaixo dessa carta, Tiago, ele escreve sobre a maturidade espiritual. A maturidade de ser crente. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que você já passou uma prova na sua vida que você olhou e não sabia o que fazer. E juntou tudo. Vou chamar os irmãos para orar, vou no culto, vou no monte, vou na consagração, vou louvar. Você juntou tudo num combo. Falou: Deus, eu preciso de socorro, então eu vou fazer todas as coisas. Vou na consagração, vou jejuar, vou orar, vou no culto na terça, na quinta, no domingo, no sábado, para ver se essa prova passa. Não é isso? O Senhor, pela misericórdia, eu tenho certeza que atendeu, porque você está aqui hoje. Para você estar aqui hoje, o Senhor atendeu aquela sua oração. E aí, nós vemos aqui que Tiago ele escreve e ele vai ensinando. A carta são 5 capítulos de ensinamento. Ele vai ensinando a igreja como se comportar para os outros, como se comportar para o mundo. É como se você escrevesse uma carta para alguém que mora muito longe. Essa pessoa não conhece a Cristo, não vê muitas coisas, sabe? Não tem uma igreja para estar, para cultuar. Mas essa pessoa quer ser crente, essa pessoa quer seguir a Jesus. E você escreve, hoje escreve no WhatsApp, né? Você escreve uma mensagem dizendo: olha, você precisa disso para ser cristão. Você precisa seguir assim, assim, assim para ser cristão. São indicações, são ensinamentos. Tiago faz isso com a igreja. É esse ensinamento que ele dá nessa carta de 5 capítulos. Amém? Amém. E aí vamos para a questão desse culto. O óleo. Oh, irmãos. Como pentecostais, nós levamos óleo para todo quanto é lugar. Temos óleo em casa, no carro, tá bom?
mochila, tenho óleo na casa da minha mãe, na casa dos meus irmãos, tem, porque nós cremos nisso, amém? Não tem nenhum problema, graças a Deus que nós cremos nisso. Graças a Deus que somos enraizados com isso, com o óleo da unção, amém? E Tiago, ele explica aqui para os irmãos, olha, se tem algum de vocês doente, chama o presbítero e ele traga o óleo. O que é esse óleo? O que é? Por que é o óleo que chama? E as referências são bem simples. É o azeite. É um óleo prensado. Alguns dizem que era puro e outros dizem que tinha algumas especiarias junto, né? Para que o óleo fosse mais eficaz. Mas esse óleo aqui, se nós olharmos durante a Bíblia, por todo o percurso que tem a Bíblia, nós vamos ver referências desse óleo. Em todo lugar nós vamos ver. E aí nós sempre vemos assim, como o irmão Anderson hoje deu uma mensagem aqui, o azeite da viúva. Uma palavra maravilhosa. Não sei nem se ele sabia o tema dessa campanha. O azeite da viúva, que encheu. Encheu de quê? De óleo. Encheu de azeite. Glória a Deus. Depois nós temos lá a viúva também, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, fazendo um bolo de fermento para Elias, não é assim? E não cessou enquanto Elias estava lá. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Óleo não cessou. Nós temos a descrição também nos Salmos, que o óleo desce pela barba de Arão e volta. Não existe desperdício de unção. Não existe. Você pode ter abandonado a fé por um motivo ou por outro, você pode ter saído, você pode ter reclamado, você pode ter enfraquecido, pode ter acontecido milhões de coisas na sua vida, mas de uma coisa eu sei, ungido você é. Isso daí não some, isso não desaparece. É seu, foi o Senhor que te deu. Nós vemos também depois do Novo Testamento Jesus falando acerca da unção. Nós vemos aonde? Na parábola do bom samaritano. Lá em Mateus 16, vai dizer o quê? O homem estava no caminho e foi assaltado, não é isso? O samaritano passa e coloca o que sobre as suas feridas? Óleo. Passa óleo nas suas feridas. Irmãos, o óleo tem o poder de curar, de libertar, de salvar. O óleo tem o poder, irmãos, de estar entre nós, nos ungir, nos dar força. Fomos ungidos com o óleo da unção, com ousadia, com determinação, com graça, com glória, para que estivermos mais perto do Senhor. Não é que é o óleo que faz isso, não. Não. Posso ir ali no mercado comprar um óleo normal, um azeite, espero que de boa qualidade. Posso comprar, colocar na minha casa e fazer comida com ele. Não é isso? Não vai mudar nada. Eu tenho propriedade para falar de azeite de comida, não vai mudar nada. Mas eu posso comprar esse mesmo azeite, apresentar ao Senhor e deixar lá e esperar Deus operar. Aleluia. E esperar Deus agir. Colocar no vidrinho, sair, ir para o meu trabalho, e quando eu colocar a mão na porta do meu trabalho, as minhas mãos ungidas estão lá. Todo aquele que vier depois de mim vai ser obrigado a ser ungido com aquele óleo. Todo aquele que passar depois, as mãos estão ungidas também. Amém. Tiago, ele vai escrever aqui bem claro: está alguém doente, chame os presbíteros. O que isso quer dizer? Irmãos, em nome de Jesus, não sofra sozinho. Não padeça sozinho. Se o seu coração está ferido, desanimado, desregulado, se você acha que não está dando, não está funcionando, chame por ajuda. Em nome de Jesus, não fique sozinho. É por isso que Jesus tinha 12. Jesus não andava sozinho. Se fosse para ser um ministério único, Jesus tinha feito tudo, operado tudo sozinho. Ele deixou a prova de que você precisa de alguém, você precisa estar em comunidade, você precisa estar em igreja, você precisa estar servindo junto, para quando a prova vier, para quando as coisas vierem, para quando seu coração se esfriar, ter alguém junto com você e dizer: vamos, eu estou também trabalhando, eu também estou difícil, mas vamos junto. O que nós precisamos, irmãos, é mirar o reino. Buscamos para o céu, olhamos para o céu, queremos a Deus. Tiago nos convida a viver em comunhão, Tiago nos convida a estarmos juntos. Estais algum de vocês doente? No versículo antes ele diz: se você está feliz, se você está contente, cante louvores. Cante louvores, seja feliz, fale para todo mundo que você está feliz. Mas se você está ferido, se você está doente, chame todos para que te ajude. E aí quero fazer um adendo, irmão. Você não precisa contar o seu problema. Não precisa. Às vezes você vai contar para um, para outro. Estiver mais perto
um amigo crente mais tarde, você pode contar, não tem problema, mas uma coisa eu aprendi, toda essa trajetória cristã, irmãos, um espírito testifica o outro. Se você anda com gente crente, se você anda no lugar certo, no dia certo, no momento certo, antes que você abra a sua boca, o Espírito Santo está no meio, ele está no negócio, ele vai resolver para você, ele vai entrar e vai agir, seja por um ou seja pelo outro. O que não dá é estarmos sofrendo e andarmos pelas beiradas, pelos cantos, no meio das trevas. O Senhor não quer isso. Lá no Isaías 40 ele diz: levanta-te, resplandece, já nasce a luz sobre a gente, já está sobre a luz, a alva, a graça do Senhor. Não fique desamparado, irmãos, não ache que você está sozinho, que você está abandonado, você não está. Quero deixar claro, chame todos os presbíteros, chame os obreiros, chame os pastores, peça para que lhe unja com óleo e seja curado. Isso é um poder de comunidade, isso é um poder de fé, isso é um poder de igreja, é estarmos em igreja, é estarmos assim, é fazermos estas coisas, é pensarmos, irmãos, que quando chegarmos ao céu, eu tenho uma casa separada para mim, você tem uma para você, o irmão tem outra, mas o rio da vida é um só, a árvore da vida é uma só, o pão é um só, o Deus é um só. Quando entrarmos, meu Deus, na porta dos céus, meus irmãos, vamos entrar todos, a casa é de cada um tem a sua, mas o céu é único, é um só, é para todos. Para vivermos lá no céu em graça e em comunhão, precisamos viver aqui em graça e em comunhão. Não tem separação. Jesus não faz o que nos seus últimos dias, lava os pés dos discípulos. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, você deixaria ele lavar seus pés, sabendo quem ele é, sabendo as coisas que ele faz, sabendo o que ele fez na sua vida, você deixaria ele lavar os seus pés? Você é pecador, coração corrupto, e às vezes esquece do Senhor, se ira com facilidade, reclama com facilidade, peca com facilidade, você deixaria o Senhor tocar nos seus pés? De maneira nenhuma. Eu acho que eu saí correndo. Não teria, me digno, não teria um caráter para chegar e deixar Jesus lavar os meus pés. E ele faz isso com 12. Pedro ainda diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz o quê? Se você não deixar você lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E ele diz: lava então o corpo todo. Jesus faz isso para quê? Para que tenhamos comunhão com o outro. Isso aqui é comunhão. Isso aqui não dá para afastar, não. Não dá para você ser um igrejado sozinho. Não tem condição. Não dá para você cultuar sozinho. Não dá. Você precisa da comunidade. Você precisa da igreja. Ainda que você olhe e fale assim: mas a igreja, o irmão pensa isso, o irmão pensa aquilo, aquilo fala isso, aquilo, a outro fala isso. É tudo uma confusão. Não estou conseguindo entender, não estou conseguindo. Ore, busque a Deus orientação. Busque a Deus orientação para servir a Ele. Se não está funcionando, Deus só precisa da sua oração. Deus só precisa da sua disposição para estar como servo e dizer: olha,
aqui há 30 anos, eu posso reclamar bastante. Você pode sentar e falar, vixe, essa é a direção, esse irmão que abre o culto, esse irmão do som, esse irmão da portaria. E você vai fazendo a lista que você quiser. De reclamação não tem problema. Você pode ir para sua casa, na condução, no ônibus, ou andando e falando, vixe, se fosse eu, faria assim, assim, assim. Mas poderia ser assim, assim, assim. Te prepara, porque vai ser você. Te prepara, vai ser você. Vai. Não é assim que Jesus também diz? A seara é o quê? Grande. Os ceifeiros são o quê? Poucos. Eu ainda digo mais. Não falei da Bíblia, mas ainda digo mais. Os corajosos ainda são menos. São menos. É comunhão, é graça. Você quer ser ungido? É graça. Você quer ser curado? É graça. Você quer servir ao Senhor? É graça. Você quer ter o Espírito Santo? É graça. Ninguém te deve nada, nem o Senhor te deve nada. Tudo que vem do alto é de graça. E não temos como pagar. É uma graça que não temos como devolver. É de graça. Servir ao Senhor é de graça. E aí nós orando ao Senhor. Deus, eu gosto muito dessa passagem de Jeremias 8, do bálsamo de Gileade. Eu falei, Deus, bálsamo, óleo, unção, tudo a ver. Depois eu disse que não tinha nada a ver. Aí eu desisti. Aí depois eu voltei de novo. Irmãos, o óleo de Gileade, essa palavra é muito profunda. A cidade de Gileade ela é citada pela primeira vez em Gênesis 34. Que é quando José é vendido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os ismaelitas vinham da cidade de Gileade. E aí os irmãos de José o venderam no meio daquela caravana, no meio daquele povo. A cidade de Gileade era um pouco afastada de Jerusalém, mas ela era uma cidade próspera por conta dos óleos, por conta da mirra, por conta das essências que ela fazia. E esses óleos curavam, tinham poderes medicinais. Hoje nós usamos a medicina, a farmacêutica, para tomar um comprimido, para dor de cabeça, para febre, para qualquer coisa, né? Vamos no médico, recorremos a antibióticos e está tudo bem. O Senhor deu a ciência, o Senhor deu a medicina, é sabedoria de Deus também. Mas naquela época eles procuravam a cidade de Gileade para procurar esse óleo, para procurar essa cura. Fosse para uma ferida aberta, fosse para uma doença interna, todos sabiam. Se você quer uma cura, você precisa ir até Gileade. Lá eles vão ter remédio para tudo e qualquer coisa. Para todas as coisas vão estar em Gileade. Tudo vai estar lá. Né? E todo mundo ia até Gileade buscar. Gileade nunca foi uma cidade sitiada. Nunca invadiram Gileade para derrubar. Nunca fizeram isso. Porque era uma cidade guardada por todos. Todos tinham medo de eu não toque em Gileade. Por quê? Se ataca aquela cidade, acaba o remédio. Se acaba o remédio, todo mundo fica doente, aí todo mundo morre. Não tinha o que fazer. Então, guardados ali em Gileade estavam todos os óleos essenciais. O texto que nós lemos em Jeremias 8, ele é uma poesia, uma declaração. É Jeremias e Deus lamentando pela corrupção que Israel estava, pela dependência que Israel tinha dos ídolos, dos deuses. Era um desabafo. Jeremias 6, 7, 8 é um desabafo disso. É Deus falando para Jeremias, olha, eu não sei mais o que você quer que eu faça, Jeremias. E o povo está
queria ver um Deus físico na vida deles. Assim como eles tocavam nos deuses, eles queriam tocar em Deus. Por que eles não ouviam as palavras de Jeremias? Por que eles não queriam? Porque Deus não era um Deus físico. Deus era a graça descendo sobre a vida deles. E eles não queriam isso, queriam tocar no Deus físico. Não é assim, meu irmão. Não é dessa maneira. Não é desse jeito. Ora, se o Espírito Santo não estiver enchendo o seu coração diariamente, se todos os dias você não cair de joelhos e dizer: miserável homem que sou, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça. Num momento ou no outro você vai se desviar, num momento ou no outro seus olhos vão se corromper pelas coisas do mundo, e não é porque você é mais fraco que o irmão que está sentado do seu lado, não é isso, é porque o mundo é feito para estas coisas, é feito para te desiludir, é feito para deixar o seu coração enganoso, cheio de trevas, cheio de coisa ruim. Mas eu te digo uma coisa: quando o mundo fere o seu coração com essa desilusão, com tudo isso, há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, a cura em Gileade, a resposta em Gileade. Maravilha, Deus. Israel podia fazer o que quisesse. O destino já estava marcado. Deus já tinha resolvido com Jeremias. E Jeremias, pode parar de orar. Não tem mais jeito. Para esse povo aí não tem mais jeito. Deus disse para Jeremias: mesmo que Samuel e Moisés se apresentassem diante de mim, eu não ia em favor desse povo, Jeremias. É melhor você não orar por eles. Não precisa. Eles vão ser levados em cativeiro. Jeremias ainda tentou falar com o povo, falava, e não teve jeito. Em Jeremias 36, nós vemos a ruína de Jerusalém. E é antes do rei da Babilônia vir. A ruína de Jerusalém, Jeremias 36, é quando o rei Joaquim pega as palavras de Jeremias e lança no fogo. Queima tudo aquilo que Deus disse, ele queima. Na frente, nos olhos de Jeremias, ele corta e joga no fogo. Queima a palavra, queima a doutrina, queima a palavra do Senhor, queima a voz do Senhor. Ele não quer ouvir, ele abandona. O rei da Babilônia vem, leva tudo, invade tudo, quebra tudo. Israel cativo. Mas o Senhor me diz, Israel cativo, eles se consertaram. Levou 70 anos. Nunca mais eles caíram em idolatria, até hoje. Nunca mais caíram em idolatria. Mas tem uma coisa, irmãos, que se assemelha entre nós e Israel. Nós em Israel, às vezes olhamos e pensamos: e eu acho que essa coisa aqui pode ser melhor para mim. Talvez seja uma porta de emprego, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma casa, talvez seja um carro, que você olha e cobiça e diga: olha, isso daqui talvez seja meu. E o Senhor pode estar dizendo: não entre nessa confusão, não entre por esse caminho. Mas o nosso coração diz: vai ser uma coisa boa, isso pode ser bom para mim, essa porta de emprego pode melhorar A, B, C e D, esse carro vai me levar para não sei aonde, essa casa é mais perto de não sei do que, os nossos olhos fechados e corrompidos pelas coisas do mundo, deixamos de olhar para o coração de Deus e para as coisas que Ele quer. Com os nossos olhos olhando para as coisas do mundo, irmãos, esquecemos de olhar a palavra e muitas vezes pegando ela e jogando no fogo, porque é da nossa vontade, é do nosso querer, mas isso se afasta do coração de Deus. Não pertence a mim, não pertence a você. Irmã Érica, mas pode ser que essa casa eu saia do aluguel, mas você pode morar nessa casa longe do aluguel, achando que está prosperando e não está. Pode trazer maldição para a sua vida, e é melhor
ainda, Jesus. Israel, aqui no capítulo 8 de Jeremias, Deus fala para Jeremias: por acaso não há bálsamo em Gileade? Glória a Deus. Não tem lá médicos que possam curá-lo? Irmãos, por acaso o Senhor deixou? O Senhor saiu do meio de nós? Por acaso o Senhor deixou de falar no meio de nós? Por acaso o Senhor deixou de operar no meio de nós? Por acaso o Senhor deixou de curar, de libertar e de sarar no meio de nós? Por acaso o Senhor saiu do meio de nós? Não, então por que é que procuramos soluções longe dele? Por que procuramos soluções longe de Gileade? Por que procuramos cura longe de Gileade? Pois o Senhor diz hoje para essa casa: há bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, para curar, para transformar, para libertar, para entrar na sua casa, te dar a resposta que você precisa, a cura que você precisa. Bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, a cura. A cura. Não pense você. E talvez tudo isso que você esteja passando, talvez seja de anos e anos passando, sem ter resposta, sem ter solução. Eu também tenho, irmãos, oração de anos. Só eu e Deus conhecemos elas, assim como você. Mas não se engane. Não pense que o Senhor não está vendo. Não pense que o Senhor não recolheu essas orações. Está esperando o que, irmã Érica, então, para agir? Eu não sei qual é o trabalho que o Senhor tem com você, eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Às vezes eu não sei qual é o meu, às vezes eu falo: meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor está esperando de mim? Eu não sei o que o Senhor tem na sua vida, mas uma coisa é clara, está na palavra dele, lá no livro de João, na oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Ele diz para Deus: Pai, nenhum dos meus eu perdi. Deus não tem intenção nenhuma de perder você para a idolatria. Deus não tem intenção nenhuma de perder você para o mundo. Deus não quer isso na sua vida. O Senhor te chama para o aprisco. Irmã Érica, mas eu sou crente, eu estou aqui, olha meu uniforme, eu estou aqui há não sei quantos anos, eu estou aqui há 20, há 10, há 30. Eu posso lhe garantir, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com quantos anos você tem na carreira carimbada de evangélico. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado quantos anos faz que você toma a Santa Ceia, quantos anos faz que você tem esse véu, você tem esse uniforme. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em renovar a sua vida todos os dias. Todos os dias ela precisa ser renovada, para que todos os dias você sinta a presença do Senhor e corra para o aprisco dele todos os dias. É por isso que Deus quer que você, talvez os seus anos de ministério tenha deixado você pensando: não precisam de remédio, já sei me curar, já sei resolver os meus problemas. Não sabe, você ainda precisa de Gileade, você ainda precisa de Jesus, você ainda precisa de cura, você precisa de igreja, você precisa de comunhão, você precisa de presbíteros, você precisa de oração, você precisa estar na casa do Senhor, buscando Ele incessantemente até Ele voltar. Até Ele voltar, Ele vai precisar. Não é só no domingo, não é só na terça, não é só no sábado, são todos os dias. Até como diz em Tessalonicense: nós ouvimos o toque da trombeta e subiremos aos céus com o Senhor, e juntos viveremos com Ele para sempre. É até esse dia. Todos nós estamos aqui. Esse dia ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas até lá você precisa de Gileade. Você precisa ir buscar remédio em Gileade. Você precisa chamar os presbíteros e pedir uma oração e pedir uma oração. Até lá você precisa. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Glória ao nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
não são minhas mãos, não são as mãos dos irmãos. Não é. Quero que você tenha certeza disso. O que te cura é a palavra. O que te liberta é a palavra. O que te salva é a palavra. O que te consagra é a palavra. Quem faz todas essas coisas é a palavra. Quem vai fazer essas coisas na sua vida é a palavra. Esteja debaixo da palavra. Todo o tempo debaixo da palavra. É isso. E outra coisa, irmãos. Se você foi ungido aqui 7 vezes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma vez. Se você foi ungido nessa campanha, o 7, glória a Deus. Você é um privilegiado. Você é um abençoado. Mas eu vim só uma vez, eu também quero ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. Eu também sou um privilegiado que eu estou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que essa unção ela não pode ser normal na sua vida. Nenhuma dessas 7 passaram aqui. Não pode ser normal. Glória a Deus. Você não pode sair daqui Glória a Deus. e achar que a sua segunda-feira vai ser igual todos os dias. Você vai acordar, você vai bater o ponto, você vai trabalhar, você vai no trabalho, não vai acontecer nada. Você não pode. Não pode acontecer isso. Você é um crente. É um filho de Deus. Se você receber essa unção, é um ato voluntário também de ser ungido. Se você não quiser, está tudo bem. É um ato voluntário você ser ungido. Mas se você escolheu ser ungido em nome do Senhor, carregue essa unção. Em nome de Jesus, carregue essa unção para dentro da igreja e para fora da igreja. Vá aos confins da terra com essa unção, mas carregue ela em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma fila aí, irmãos. Uma fila. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser vir descalço, fique à vontade. Se quiser vir de sapato, de tênis, de sandália, de chinelo, do jeito que você quiser. Hein? Vamos apresentar aqui esse óleo. Tenho certeza que os irmãos estiveram aí nesses 7 dias de unção, de oração. Nós apresentarmos isso aqui. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Eu não sei aonde você precisa que esse óleo vá. Talvez não é nem você. Talvez você vai receber uma unção aqui e vai clamar por alguém que está em casa. Alguém que está enfermo, alguém que está doente. Não tem problema. É essa a função do óleo também. Mas se você vai clamar por outra pessoa, carregue a unção também. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos vão louvar. Venham na fila. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Jesus amado. Em nome de Jesus, Deus, esse óleo da sua serva, Senhor. Ó Jesus amado, existe o Senhor entra, Deus, cura, Senhor amado, restaura a saúde da sua serva. Dando valor, Jesus amado. Jesus, Jesus,
Glória a Deus. No momento eu estou pagando tudo com orações. Não multiplique a força e a vontade de vocês e servirão o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e a coisa mais linda é ter amigo crente. É a coisa mais. Amém? E se lembrarem de mim, irmãos, eu preciso das orações. Me coloquem em oração. Eu necessito. Sou carente da sua oração em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade com os irmãos. Me seja exaurindo em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Érica. Tem trazido a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos da Baixada. Nós já pagamos, porque nós já teve lá hoje, né? E vamos pagar com juros, porque nós vamos pagar amanhã. Vamos ficar em débito. Amém? Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Glória a Deus, Jesus Cristo. Então, Deus abençoe. Deus, em nome de Jesus, receba em tuas mãos esta campanha. É verdade, Deus. Em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos embora, né? No domingo, nós vamos ter aqui muito louvor. Porque vai estar aqui conosco o ministro Wilson, a missionária Derlândia e a Laura. Então vai ter muito louvor. Ou não? Amém. Alguém tem dúvida disso? Não. Vai ter muito louvor para glória. Amém? Então vamos embora. Deus abençoe a todos. Terça-feira estaremos de volta em nome de Jesus Cristo. Na terça-feira, milagres urgentes. Pois é, amanhã tem oração e todas as irmãs, principalmente do conjunto, que estão em casa, devem vir para apresentar a festividade de agosto. Ouviram, né? Amém. Né? Amanhã tem oração. Todas as irmãs do grupo, né, vai estar aqui para orar em favor da festividade dia 16 de agosto. Às 19h30. Hoje. Às 19h30 da manhã. Amanhã. Levante as mãos. Que a graça de Deus, irmãos, eu estive ausente aí uns 2 dias. Glória a Deus. É que minha mãe fez 92 anos. E eu sou o homem da casa. Eu vou falar para os seus irmãos. Ainda quem organiza sou eu, a última palavra é minha. Eu não vou perder nunca esse direito. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém.